Já está gravando. E como sempre, vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai. Estamos bem, estamos nos nossos lares. Deus, se o Senhor fosse observar, Pai, pecado, iniquidade, ninguém, Senhor, subsistiria. A tua palavra diz isso. Mas a misericórdia é contigo para aqueles que o temem. E nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, nos dá olhos espirituais, Senhor. O apóstolo nos garante que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Pai. E o nosso orgulho, ele nos impede de aceitar de bom grado, Pai, as tuas palavras, de verdadeiramente nos entregar e ver o tamanho da corrupção que nos assombra, Senhor. Ajuda, Deus, ajuda cada um que adentrou aqui, os que não puderam vir, porque é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Queridos, deixa eu ir para o meu slide aqui. Vamos lá. Semana passada nós fizemos um estudo em cima do texto de João, lá do capítulo 2, versículo 26, se eu não me engano, até o final do capítulo 3. E João nos retrata ali, no seu testemunho, que nos é necessário ser nascidos do alto. Há em nós um problema insolúvel. Debaixo do sol, como o autor aos Eclesiastes diz, não há solução para o nosso problema. Durante os séculos aí que se passaram, tentaram criar soluções, ideologias, remendos, mas a solução do que nós precisamos está fora da natureza, da nossa realidade. Ela precisa vir de fora. E essa solução é o pão que desceu do céu, é o nosso Senhor Jesus, que toma a nossa forma de homem, com as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, para nos justificar diante de Deus. Que palavra que é essa, né? A gente viu, Deus estabelece uma lei, Deus estabelece leis espirituais e leis naturais, e nós quebramos essas leis espirituais. E Paulo afirma que é evidente que pela obediência da lei nenhuma carne será justificada. Quer dizer, não adianta no tribunal, quando você está em julgamento por algum crime, você apresenta provas, você se defende, você tenta se justificar para ser absolvido. E a escritura de Gênesis e Apocalipse nos apresenta um grande tribunal que foi instituído. Ele tem um acusador, ele tem um júri, que é a própria natureza, o acusador é Satanás. E ele tem um advogado, que é o nosso Senhor Jesus, e o juiz, que é o Deus Pai. Essa estrutura, Deus invoca ela durante todo o progresso da revelação bíblica, mostrando esse grande tribunal. E os homens santos de Deus, os profetas, os apóstolos, eles vislumbraram, falaram, olha, nós somos culpados. É a finalidade. Você chegar diante do juiz e falar assim, olha, eu sou culpado, eu quebrei realmente. Eu não amei a Deus de todo o meu coração. Eu tomei o nome de Deus em vão diversas vezes. Eu não guardei o dia do Senhor como deveria. Eu criei ídolos no meu coração. Eu desonrei meu pai e minha mãe diversas vezes. Eu matei, porque Cristo deixa claro que aquele que odiou o seu irmão no coração já o matou. Eu adulterei porque eu desejei a mulher ou o marido que não eram meus. Eu roubei. Eu cobicei. Eu levantei falso testemunho. Nós vemos no Sermão do Monte Jesus Cristo julgando uma pá de cal em cima de qualquer tentativa da humanidade se justificar.
Como eu disse aqui, né? Jesus diz assim: está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo: se você odiou, no seu coração você já matou. Então não é questão do ato, é a disposição do nosso ser, do nosso coração. Está escrito, não adulterarás, mas se você intentou olhar impuro para a mulher alheia, você já adulterou. Então a gente tem visto que pecado, a transgressão da lei, como João diz que é pecado, não é o que você fez no passado, ou o que você faz agora, ou o que você vai fazer no futuro. É o que nós somos. É algo da natureza, da essência da humanidade. Quando você confessa isso diante do tribunal de Deus, é porque o Espírito Santo está operando. De si, nenhum ser humano tem essa condição, porque nós somos falsos, nós somos cínicos, nós queremos, de alguma forma, dissimular a lei de Deus e até nos justificar assim, mas eu não sou tão mal assim, não. Só que a gente esquece que Deus ele exige a perfeição, sede santos como eu sou santo. E toda essa construção bíblica é exatamente para nos levar, como Paulo diz, né? A lei ela é uma professora. A lei é o esteio, é o aio que nos conduz a Cristo. E aqueles que são eleitos de Deus, o Espírito Santo dará um novo coração, como nós vimos aqui semana passada. E com esse novo nascimento, ele vai ser abençoado com essa verdade. Senhor, eu falhei e eu preciso de misericórdia. Me salva, tem compaixão. Diante do tribunal de Deus, você esquece de apelar para algum tipo de justiça própria e você vai apelar só para misericórdia. É a natureza de Deus, né? Eu sempre falo, diante do tribunal divino, você tem a possibilidade de apelar para duas coisas. Ou a justiça, Deus, me julga de acordo com os meus atos. Eu sou muito bom, eu quero que o Senhor me julgue de acordo com o que eu fiz na minha vida. Ou você vai apelar para a natureza de misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ali você já reconheceu que você quebrou todos os mandamentos do Senhor. A mínima falha é o suficiente para nos mandar para o inferno. A nossa confissão de fé ela diz que não existe pecado tão pequeno que não mereça a mais profunda condenação por causa do ser de Deus, quem ele é, mas não existe pecado tão grande que Cristo não possa pagar, não possa lavar com o sangue dele. E na continuidade hoje nós vamos ver quem são esses então que recebem essa mensagem. Porque não é uma questão intelectual só. Até, olha isso, queridos. A gente pode até entender intelectualmente, racionalmente. Então, realmente, se Deus é perfeito e ele exige perfeição e existe uma lei e ninguém consegue obedecer essa lei, então, racionalmente eu posso reconhecer isso. Mas é necessário algo que é o novo nascimento que a gente viu, e nós vamos ver hoje quem são esses alvos do novo nascimento. O assunto hoje ele gira em torno da eleição. A eleição é uma das doutrinas mais mal compreendidas, mais abusadas que existem, porque de cara, quando se fala em eleição, os ímpios já pensam assim, se depende da eleição, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, porque eu sou um eleito? E a gente vê que Paulo trata disso por duas vezes na Escritura, em Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6. Paulo fala que estes que pensam dessa forma, que você foi eleito para poder pecar, a sua condenação é justa. Vocês não entenderam nada. É o ímpio usando de doutrina bíblica para justificar o seu pecado. Em contrapartida, o eleito de Deus, ele vai glorificar e louvar o seu Senhor por reconhecer que ele não podia fazer nada e que Deus o amou e que Deus o escolheu, que Deus o chamou, que Deus o justificou e o glorificou. Vamos seguir. Quando acontece o novo nascimento, que nós vimos semana passada em João 3, a primeira coisa que acontece na vida do crente que acabou de nascer
é o seu culto restaurado e tudo que o culto traz. E entenda, queridos, quando eu digo culto aqui, não é o culto na igreja, o culto público solene que a gente celebra domingo, né? Publicamente invocando o nome do Senhor, pregando as suas dádivas, falando aos irmãos da igreja. Não é este o culto, é ele também. Mas aqui nós estamos falando o culto da vida. Você passa a ser parte da família de Deus por adoção. Você é adotado. Paulo fala do espírito de adoção em Romanos 8. Você passa a ser um filho de Deus. Por natureza éramos filhos da ira, e Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança. Porque no tribunal de Deus agora você não confia mais nas suas obras, na sua justiça. Você confia nos méritos de Cristo. Cristo é o cabeça, você passa a fazer parte do corpo dele. É essa integração. Os teólogos reformados eles chamam de união mística com Cristo. Isso é muito pouco explorado. Todas as promessas do Antigo Testamento, né, de que Deus salvaria o povo e que eles conseguiriam cumprir a sua lei, amar a sua lei e tudo, elas têm um cumprimento na pessoa de Cristo. Por isso que nós, quando rejeitamos, os seres humanos rejeitam Cristo, eles estão fora da possibilidade de obediência da lei. Porque a obediência da lei é só um que pode obedecer, que é o Filho de Deus. E nele nós obedecemos, como parte dessa cabeça. São os membros, Paulo vai tratar disso em Coríntios capítulo 12. Nós passamos a ser membros do corpo de Cristo e nele nós somos aceitos em Deus. Então, o texto em tela aí, né, Efésios 2, de 12 a 16, diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo. Essa é a condição natural do ser humano. Minha, da Rebeca, da Áurea, da Marilac, da Poliana, de cada um que está aqui, da Mirka. A condição natural que nós vimos lá no início, quando a humanidade rejeita a realidade que Deus cria, rejeita o Senhor, nós ficamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação. E a gente vai criando deuses nos nossos corações. Eu lembro na minha época de impiedade, eu não conhecia o Senhor. Na minha mente eu era um filho de Deus e uma vez ou outra ia na missa lá na igreja católica e cheio de pecado, cheio de lascívia, cheio de podridão e achando que Deus era meu amigão, meu companheiro. Não, a condição é essa aí, ó, sem Deus no mundo. Você criou um ídolo e está abraçando aquele ídolo ali. Mas agora, em Cristo Jesus, ó, essa palavra em Cristo, ela é muitas vezes repetida no Novo Testamento. É em Cristo, porque ele é o cabeça e nós estamos nele. Em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. É o grande mistério, né, que foi revelado no Novo Testamento. Judeus e os não judeus. Para a mente judaica, né, para a mente judaica, só eles são filhos de Deus porque eles têm o sangue de Abraão. Eu não tenho, nem sei se minha família tem ascendência judaica, não sei se alguém aqui tem ascendência judaica. Mas Paulo vai explicar, os filhos de Abraão não são os do sangue de Abraão, mas são os da fé. É aqueles que creram como Abraão creu na promessa. E na mente do judeu era isso, o judeu de um lado e não o judeu do outro. Esse é o grande mistério que Paulo diz que foi derrubado. De ambos os povos fez um corpo em Cristo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Porque a lei de Deus, sendo pura, sendo límpida, ela provoca o que há de pior em nós. Ela aponta o dedo para nós. A lei de Deus é implacável. Ela mostra, ó, não cobiçarás. Faz, gente, eu ainda cobiço, eu invejo, eu tenho que controlar isso em mim. Mas a lei de Deus não quer saber, não. Foi não cobiçarás. Se cobiçou, quebrou a lei. Tiago fala isso, né? Aquele que errou num ponto, errou em todos. Porque é a lei. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Faça isso, não faça aquilo. E seja, conforme Adão e Eva a gente viu nas aulas anteriores, né? O pacto das obras. Seja perfeito.
E eles tinham condição de obedecer isso e rejeitaram isso. E nós, sendo humanos, herdamos ordinariamente essa mazela, esse pecado. Para criar em si mesmo, dos dois, quer dizer, de judeus e não judeus, criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então é em Cristo. E pela cruz reconciliar ambos, quer dizer, judeus e não judeus, com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Quer dizer, nós agora temos um pai. Antes nós não tínhamos. Aquele que não reconhece a Cristo, e muitas vezes nós temos até medo de falar isso, nós nos envergonhamos do Evangelho. As pessoas que não professam a Cristo como Salvador, elas estão sem Cristo, separados da comunidade, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É simples assim. É o Evangelho. Vamos prosseguir. O culto agora, queridos, prestem muita atenção nisso. Voltando ao culto da vida, né? A sua vida diante de Deus. O culto agora é aceito por Deus. Não porque façamos algo aceitável, mas porque agora temos o mediador. Nos aplicamos ao que nos ordena a Escritura. E por meio de Cristo, nosso culto é recebido por Deus. Culto pessoal, culto familiar e o culto congregacional. Agora a coisa funciona. Cheio de fraqueza, cheio de mazela, igual às vezes quando, tomando o exemplo aqui do culto congregacional, né? A gente está lá no culto louvando a Deus, nós não temos uma banda profissional como muitas igrejas fazem, né? Contratam banda, botam luzes, fumaça, aquele show, aquela coisa estética. Não, a fé reformada entende que o culto, o louvor, o canto, ele é prestado pelo povo de Deus. E sai coisa desafinada, sai erro ali no meio, e eu louvo a Deus, ô Senhor. Isso é a maior prova de que o mediador é Cristo. A gente poderia colocar ali na frente da igreja, no momento do culto público congregacional, a Orquestra Sinfônica de Berlim, a melhor orquestra do mundo ali. Ia ser lixo diante de Deus, porque se não tiver Cristo, não é aceito. Em compensação, a pessoa mais desafinada que você possa pensar aí, louvando a Deus ali com o coração em Cristo Jesus, é música para os ouvidos de Deus, agrada ao Senhor. Vocês conseguem entender, queridos, a diferença do que é ter um mediador que nós não tínhamos antes? Vamos prosseguir. Quem abre e lê para nós aí? Vai lá, Rebeca. Lê para nós. Tá abafado, né? Não, tranquilo. Tem alguém com o microfone aí? Se não tiver, eu leio. Posso tentar, cara? Opa! Pode ler. O culto é restaurado e tudo que ele traz. O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo, isso. Fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o fogo, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Obrigado, Poliana. Esse é o momento do encontro de Elias e os 850 profetas, né? 450 de Baal e 400 de Aserá. Lá no Monte Carmelo, o povo tinha se desviado e Deus não ouvia mais aquele povo.
Aí é uma das orações mais rápidas da Escritura, né? Elias ora a Deus e fala assim: mostra, Senhor, mostra. Elias tinha um mediador diante de Deus. E aquela palavra de Elias faz descer fogo do céu. É interessante que Elias propõe um desafio, né? Ele chama os falsos profetas de um lado, ele sozinho do outro, e fala assim: nós vamos fazer um altar aqui. O Deus que responder é o Deus que vocês vão seguir. Aí o povo achou, falou: boa palavra de Elias. Aí juntou aqui a turma de profeta de Baal lá do lado de lá, se retalhando e pulando, e o altar lá sequinho, a lenha, nada, silêncio. Ficaram de manhã até a tarde. E nada. E queridos, preste atenção. Se Deus não ordena aos demônios ali que ficassem em silêncio, tinha descido fogo, viu? Isso é muito sério. Não é um milagre que nos garante que é de Deus ou que não é de Deus. Deus fala isso em Deuteronômio capítulo 13. Se um profeta levantar no meio de vocês e anunciar um prodígio, um milagre, um sinal, e acontecer o sinal, mas o profeta disser: vamos atrás de outros deuses, de outros ensinos que não conhecem, não darás ouvido ao profeta, pois é Deus quem vos coloca à prova. Se vocês amam a Deus ou se vocês amam o sinal, o milagre. Parece muito com os dias de hoje, né? As pessoas procurando curas, libertações. Não que seja errado, por favor, tá? Mas se elas encontram a cura e a libertação num centro de Umbanda, por exemplo, elas estariam ali porque elas querem a bênção e não Deus da bênção. E aí no final do dia, nada. A capetada toda ali em volta e Deus fala só: quieto, todo mundo quieto. Aí vem Elias e faz essa oração. E Deus manda no altar de Elias que ele fez o fogo. E Elias tinha mandado colocar até água, derrama água e até encher um rego que ele faz em volta do holocausto. E o texto fala, né, que o fogo lambeu o sacrifício, a lenha, a pedra, o pó, e até a água foi embora. E aí ele manda matar os 850 profetas ali. Elias tinha um mediador. O autor Tiago diz que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença de Elias era o mediador, não era o poder em Elias. Era ele em Cristo. E aqui a gente precisa começar a desmontar, infelizmente, esse heroísmo que a igreja moderna vai criando ao redor dos personagens bíblicos. Neles não há poder nenhum, eles são instrumentos de Deus. Pessoas que Deus escolheu para fazerem a obra dele. Não há poder nenhum neles, mas eles exercem o poder por meio de Cristo. Apocalipse 19 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Olha, gente, presta atenção. Isso aqui é João, quando ele tem a visão de um anjo. O anjo traz para ele uma mensagem. O apóstolo João, queridos, o homem que escreveu os evangelhos, o homem que já tinha escrito as 3 cartas para as igrejas, o homem que estava registrando o Apocalipse, recebe a visão de um anjo, um homem velho de fé na caminhada com Cristo. O que o homem me faz quando o anjo aparece na frente dele? Se prostra para adorar o anjo. Vocês estão vendo? Mas ele, o anjo, né, me disse: olha, não faças tal. Eu imagino o anjo, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vocês estão vendo o perigo do nosso coração em direcionar a nossa adoração a um outro mediador, a uma outra coisa que não a Deus? É a nossa natureza. É terrível. Olha o que a nossa confissão de fé diz no capítulo 21, artigo 6. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça
ou para o qual se dirija. Olha que interessante, né? A igreja da Pampulha ali. É um edifício, é um prédio, onde se reúne a igreja. Nós vamos entrar mais em detalhe nisso. O que é igreja, né? Ali é um edifício onde a igreja se reúne. A igreja é quem? São os membros, as pedras vivas, como Pedro diz, cuja pedra angular é Cristo. Esse edifício espiritual de Deus. Então, não existe um lugar mais... vou lá em Jerusalém para ser abençoado. Bobagem, idolatria. Vou no templo de Salomão. Bobagem. Importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é nem em Samaria, não é nem em Jerusalém. Jesus falando lá em João capítulo 4. Essas sombras, esses símbolos já passaram. Então não há um lugar mais especial. Uma igrejinha desse tamaninho, ó, que reúne aí num canto, num bairro qualquer aí. Se Cristo é o mediador naquela igreja, a palavra de Deus é pregada e os sacramentos são celebrados, tem o mesmo valor que qualquer outra igreja que preste culto a Deus. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que é o dia do Senhor, que nós adoramos ao Deus em conjunto, que não devem ser descuidadosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcionar a ocasião. Essa é a nossa vida. Uma vida de culto e que culmina no dia do Senhor com a celebração que nós fazemos ali reunidos como corpo de Cristo. Vocês percebem toda uma convergência para a pessoa de Jesus Cristo quando a conversão de alguém acontece. Nada mais toma o lugar de Cristo. Tudo se converge para Ele. Porque Jesus... Olha só a resposta, né? Por que o culto é aceito? Porque Jesus, o próprio Deus, derramou o sangue pelos eleitos. E o efeito disso é a regeneração deles e o arrependimento. Olha, Jesus derrama sangue. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Uma coisa meio atemporal, não tem cronologia. O sangue de Cristo ele cobre toda a humanidade, desde o início até o fim. Por ter sangue derramado pelos eleitos, é que podem se arrepender. Vocês estão vendo que a Bíblia ela faz uma inversão do que é pregado hoje na igreja hedonista, aquela igreja egocêntrica, né, que o homem é o centro. A igreja hoje chama o homem como se Cristo fosse um coitado, né, estivesse chorando ali para arrepender, venha e aceita Jesus e tal. A Bíblia diz, é necessário o derramamento de sangue para que haja perdão de pecados. Então o derramamento de sangue acontece primeiro. Disso vem a nossa segurança. São justificados, são adotados e imediatamente santificados, começando assim uma carreira proposta por Deus. Essa santificação progride paulatinamente em meio a muitas lutas, mas culminará no glorioso dia em que estarão com Cristo. Não há como se perderem nesse processo. Tem um penhor que é o Espírito Santo. Há uma garantia que Deus deixou no nosso meio, que é o Espírito Santo. E aqueles que verdadeiramente foram salvos, chamados, eles prosseguirão até o fim. Vamos desembolar isso aqui na caminhada aí. Quem lê para nós? Me ajuda aí, Poliana, lê para nós. Sim. Porque o culto agora é aceito. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Então aqui nós já vamos começar, como eu brinco, né? Nós vamos chutar o balde com a oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17. Jesus vira e fala assim, olha, eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que o Senhor me deu. Simples assim. Vocês estão vendo como que isso transtorna tudo que a gente pode ter aprendido dentro das igrejas que a gente já passou? Jesus está clamando pelo mundo. Em certo sentido,
Isso é certo. Ele não clama só por judeus. Ele clama por brasileiros, por americanos, por africanos, por japoneses. Ele clama pelo mundo. Mas ele não clama pelo mundo no sentido de cada indivíduo, não. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Simples assim. Palavras difíceis que a gente vai ler aqui, viu, queridos? De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Jesus falando, né, dos últimos dias. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Deus, ele trabalha nesse mundo em relação aos seus eleitos. E esse mundo ainda não apodreceu porque a igreja do Senhor está aqui. Você lê para nós, Poliana? Sim, leio. Por que o culto agora é aceito? Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Lê a última frase de novo aí para nós, Poliana. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Obrigado. Queridos, precisa comentar alguma coisa disso? Aqueles que o Pai me dá, esses virão a mim. E eu jamais os rejeitarei. Olha, o mesmo João 6, a gente leu 35 a 37, né? De novo Jesus fala lá em 41 a 44, assim, olha, então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Esse discurso que Cristo fez para os judeus em João capítulo 6 é o mesmo discurso que escandaliza inclusive evangélicos hoje no nosso tempo. O Pai tem que me dar para que venham. Eles não vêm para depois o Pai me dar, não é? O Pai me dá para que venham. Há uma inversão de causa e efeito. Os eleitos são dados por Deus a Cristo. Ah, pastor, quem que são esses eleitos? Oh, meus queridos, eu não sei. E graças a Deus por isso. Mas por saber que existem eleitos pelo mundo, em qualquer lugar, no pior lugar que você possa imaginar, numa cadeia, num prostíbulo, em qualquer lugar, na criminalidade, por saber que existem eleitos, eu tenho a confiança de pregar o evangelho. Para isso, a igreja foi chamada, para pregar o evangelho. Não é para saber quem que é eleito e quem que não é. Você imagina? Que coisa, né? Eu não sei quem já leu um livro chamado assim, Koranic. Korra, eu acho que é esse o nome do livro. Runic. É de um pastor que começou a pregar na zona de tráfico em Nova York. E esse Nick era o líder lá da gangue, né? Que dominava a região e tudo. E eu não lembro muito bem o motivo, mas eles espancaram o pastor fazendo evangelismo. Fala pra ele não voltar lá mais e tal. O pastor ficou internado alguns dias. Assim que o pastor saiu do hospital, ele voltou e continuou pregando. Olha isso, né? Aí disse que teve uma noite que esse pastor estava num culto. O Nick chegou lá com a gangue, né, no culto, ficou na porta. Eles ficaram meio receosos, né? Tinha gente lá na igreja e tal. Aí, na hora de recolher as ofertas, né? O pastor chega perto do Nick e entrega pra ele o balainho onde ele recolhe as ofertas. Fala, recolhe as ofertas aí pra mim. Aí ele ficou meio sem graça, o Nick, né? Começou a recolher as ofertas e tal. Entregou lá o dinheiro que foi recolhido pro pastor, né? Pros diáconos lá da igreja. E ficou no culto, ouvindo a palavra. Disse que ele tinha ido lá para matar o pastor. E naquilo ali acontece o novo nascimento. O Espírito Santo faz o Nick nascer do alto. E esse homem vira pastor, gente. Eu estou resumindo muito, assim, breve a história, né? Por causa do nosso tempo. E hoje é um pregador. Run, Nick, run.
Depois eu vou ver se eu acho a história dele e boto lá no grupo. Mas você está vendo? Olha, quem não crê na operação do Espírito Santo, quem não crê na eleição, nunca ia fazer um negócio desse. Esperar que um líder de uma gangue que domina o tráfico em Nova York ia se converter. Isso é loucura. É o que Paulo fala. O evangelho é loucura para o judeu e escândalo para o gentio. Vamos prosseguir. Mais uma vez, o mesmo João, capítulo 6, agora de 63 a 69. Prestem atenção. Somente o Espírito Santo dá vida. A natureza humana, como a gente viu, né, lá em João 2, a natureza humana é ruim. Cristo conhecia a natureza humana, não precisava que ninguém o avisasse. Nós lemos isso lá na semana passada. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. De novo, a natureza humana não realiza coisa alguma. Precisa de algo sobrenatural. Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele. É a igreja hoje, está querendo, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do humanismo, do egocentrismo. Muitos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12. Olha, queridos, olha só. Imagina hoje, pastor na igreja pregando, tá vendo que a igreja está esvaziando, ele pregando o evangelho. Geralmente o que ele faz? Ele muda. Ele dá uma mensagem mais suave, uma mensagem que afofa o ego do ser humano. Não, Jesus Cristo vira e fala assim: vocês também vão embora? Tipo assim, quer? Embora? Ele tá nem não, a mensagem é uma só. Aí Pedro vira e responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. De novo, queridos. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Olha aqui, o slide anterior. O slide anterior. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Antes, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. E infelizmente, a igreja evangélica moderna, na sua maioria, rejeita essa mensagem e prega um outro evangelho. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, participou das mesmas coisas, ele se fez um de nós, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Olha só, hein? Jesus, os anjos foram condenados, aqueles que se rebelaram, né, contra Deus, foram condenados. Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ah, queridos, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Sabe aquele momento que você está aí na cama, orando e chorando às vezes? Cristo sabe, ninguém contou para ele, não. Ninguém virou: ó, Jesus, a Poliana, a Áurea, a Marilac, a Rebeca, tá aí, a Mirka. Ninguém informou para ele, não. Ele sabe, porque ele participou da nossa natureza humana. Em tudo semelhante a nós, exceto o pecado. Você lê para nós, Poliana? Sim, Ah, tá. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e falarei, andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório por vós seja envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Obrigado, Poliana. Gente, esse texto de Ezequiel, ele é terrível. Deus fala que castigou o povo dele, enviou o povo para as nações, e chegando lá, os vizinhos, os gentios, zombaram do povo de Deus. Ué, esse não é o povo de Deus? Que saiu do Egito e tal? O que aconteceu? Zombaram do nome de Deus. Aí Deus, no ápice, né, da sua promessa, ele fala assim: não é por amor de vocês que eu estou fazendo isso. Em primeiro lugar, é pelo amor ao meu nome. É acima de vocês. E eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Deus, ele mostra no Antigo Testamento a dor de cabeça, o problema que nós temos, queridos. É um negócio muito sério. Ele precisa tirar de nós o coração de pedra e dar um coração de carne. Colocar o Espírito dele em nós. E aí, em Cristo, nós vamos andar nos estatutos, nós vamos guardar os juízos, nós vamos observar. Mesmo, como foi dito no slide anterior, debaixo de muita luta, pecando ainda, mas é um novo princípio. Não haverá mais o prazer no pecado. Haverá uma disposição provocada pelo Espírito Santo em obedecer a Deus. E Deus completa, né? E vos lembrareis dos maus caminhos e das vossas abominações, e tereis nojo em vós mesmos, e das vossas iniquidades e das vossas abominações. Deus vai promover isso no povo dele. E não adianta esse evangelho progressista de hoje querendo juntar o pecado com Cristo a todo custo. Nós temos visto essa tentativa. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Nós vimos aí uma problematização de um pastor aí, diz que é pastor, né? Não sei, tal de Kleber Lucas, falando que de um racismo estrutural, porque a música fala alvo mais que a neve, o hino. Sendo que Isaías fala que se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlata, se tornarão mais brancos, mais alvos que a neve. Não tem nada a ver com cor de pele, com racismo. E as pessoas vão achando problema para desvirtuar o evangelho. E fala que é pastor. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Confissão de fé nossa, queridos, e eu creio que eu coloquei lá no grupo, eu vou colocar de novo, tá? Isso é importante vocês lerem. É um documento que diz o que nós defendemos. Aqueles que querem fazer parte da IPB, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lê aquilo ali, é a nossa base de fé. Confissão, capítulo 3, artigo 1. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração, ó, pra você ver, é o texto de Ezequiel, né? E um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus fala nisso. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, definindo termos, quando a gente fala santo, santidade, santificar é o ato de que Deus promove, não apenas em pessoas, objetos eram santificados, para um uso especial.
Você separava alguma coisa para ser usado de forma especial. Isso, quando aplicado a nós, nós somos santos, é porque Deus nos separou para o seu uso especial. Esse é o sentido da palavra santo, separado. Pode ser um utensílio, um objeto, como era no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Deus aplica o sentido do item do Antigo Testamento, que era separado para uso no tabernáculo, né, no templo do Senhor. Ele diz que hoje nós somos o templo do Senhor, nós somos a morada do Espírito Santo, e nós somos santos, santificados. Só abrindo esse parêntese aí, né, se alguém não souber o significado do termo santo. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. É interessante isso, né? Quando uma criança vem à luz, nós vimos isso semana passada no texto de João capítulo 3. Jesus usa a ilustração de um parto. A criança não participa em nada ali do parto. Ela é nascida. A mãe expulsa ela de dentro dela. Mas na medida que o bebê nasce, aquele ser frágil que morre se ninguém cuidar dele, né? Ele é completamente dependente. Esse é o crente, o novo crente. Ele é completamente dependente. Mas é o bebê que chora. É o bebê que tem frio, é o bebê que tem fome, é o bebê que clama. Assim é o novo crente. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. O fôlego de vida que o Espírito Santo dá ao novo regenerado, ele promove as ações que nós temos a responsabilidade de praticar. Então, se não há as boas obras, se não há ação espiritual, é porque o Espírito não está. É grave isso, né? Porque uns tentam se justificar pelas boas obras, pelas suas ações, mas não tem um Espírito. Outros dizem que tem um Espírito, mas não tem as boas obras, não tem as ações. É a carta de Tiago, né? Tiago vira e fala assim, você tem fé? Me mostra as suas obras, porque é assim que se mostra a fé. É muito interessante o ensino. Fazei todas as coisas, continuando o texto, né? Sem murmurações, nem contendas. Ó, você parou de murmurar fazendo as coisas que Deus te ordena, é um sinal que o Espírito Santo opera ali. Sem contenda, sem arrumar briga, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Paulo, olha que interessante a visão de Paulo, né? Ele vê na igreja de Filipos os frutos do Espírito operando, ele vê os sinais, mas ele ainda joga essa questão do novo nascimento. Ele fala assim, olha, eu vejo o fruto, mas saibam de onde esse fruto vem. Se vocês acham que vem de vocês mesmos, eu corri em vão. Vocês estão tentando se justificar, como ele fala aos Gálatas, né? Justificar pelas próprias obras. Mas se vocês sabem que é o Espírito que está promovendo essa frutificação que há no meio de vocês, vocês são filhos de Deus. Essa é a ordem, as coisas, cada coisa no seu lugar. Você lê para nós, Poliana? Não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também são aceitas nele as boas obras deles, não como se fossem nesta vida, inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Agora em Cristo, as nossas pessoas são aceitas e as nossas obras, aquilo que a gente considerava que estava nos justificando e que a gente descobre que é lixo, esterco, como Paulo diz, né? Paulo usa esse termo, quando ele viu que a autojustiça dele era esterco diante de Deus. Isaías chama trapos de imundícia, pano de menstruação de mulher, né? Antigamente as mulheres não tinham OB, esses
trem, tinha era pano, né, que tinha que lavar e tal. Isaías fala que aquilo ali são as nossas boas obras diante de Deus, se não houver um mediador. Mas agora, por meio de Cristo, essas obras que eram inúteis, elas são aceitas. E não porque sejam perfeitas, não, é cheio de fraqueza ainda. Mas é porque nós as oferecemos em nome de Jesus Cristo. As nossas orações, os nossos atos de adoração, em nome. Por isso que a gente ora, né? Em nome de Jesus, Senhor. É por Ele, Pai. Eu não peço por mim. Aquela consciência do crente, né? Deus, se eu fizer uma oração achando que é o meu nome, achando que são as minhas obras que me garantem, eu sou o mais abominável dos seres diante do Senhor. E perto está a condenação. Mas é em nome de Jesus, o Deus homem que desceu nessa terra. E tendo essa perspectiva, Deus é servido em aceitar e recompensar ainda aquilo, os galardões, né? Que com sinceridade você atribui à obra de Cristo. Isso é lindo demais, gente. João 6, 27 e 29. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O povo, né, que estava ali à volta de Cristo, não, nós queremos realizar as obras do Pai, disseram eles. O que devemos fazer? Olha que interessante, né? O que nós, irmãos aqui reunidos, Rebeca, Áurea, Poliana, Marilac, Mirka, eu, o que nós devemos fazer para fazer as obras de Deus? Jesus nos diz agora: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. A partir da fé, tudo caminha. É a única obra que Deus nos pede. O Espírito Santo te fez nascer de novo, o coração de pedra foi tirado, foi colocado o coração de carne. Você reconhece que sua autojustiça não vale nada e que em Cristo as suas obras são aceitas. A única coisa que te pedimos é essa fé. É o que Jesus está falando aqui. Porque os homens certamente juram, preste atenção, queridos, os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento é feito assim, né? Eu juro por alguém que é maior do que eu. E o juramento, para confirmação, é, para eles, o fim de toda contenda. Ó, jurou, está jurado. Jurou por alguém maior. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Vocês lembram, Ezequiel? Não é por amor de vós, é por amor a mim. Lá em Abraão, capítulo 15, Abraão, eu juro pelo meu nome que serão benditas as famílias da terra. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Deus não tinha um nome acima por quem jurar, jurou por si mesmo. Se vocês conseguem vislumbrar o tamanho disso? Jurou que ele teria um povo nessa terra. E caminhando para o fim, amados, como eu sempre coloco, né? Eu sempre coloco assim, sinceridade e honestidade mesmo na dúvida. Esses textos, a doutrina bíblica espalhada pela Escritura, que mostra a impossibilidade do ser humano, a carne para nada se aproveita, e a necessidade do Espírito Santo operar naqueles que o Pai elegeu e que o Filho morreu por eles, é uma doutrina pesada, ela é humilhante, ela nos coloca no nosso lugar. E alguns pontos aqui para a gente ir refletindo. Olha, antes de ser nascido do alto, estamos estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Cristo e sem Deus. Efésios 2 nós lemos aqui. Para Deus receber uma oração que seja, é necessário um mediador.
E ele mesmo é o mediador. Olha isso. Deus veio em carne. Nós vamos buscar onde essa mediação a mais? Não tem. Já veio, já foi consumado. A oração, o provérbio diz assim: a oração daquele que desvia o ouvido da lei é abominável diante de Deus. Então a gente não obedece à lei. Não há um justo que pela lei seja justificado. Por isso que em Cristo as nossas orações agora são aceitas, porque Cristo obedeceu à lei. Quando Cristo prega o jugo, ou quebra o jugo da escravidão do pecado da vida de um eleito, o culto é restaurado, é a nossa vida. Culto particular, culto familiar, congregacional. Nós somos povo de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há salvação somente para os eleitos, queridos. Nós não sabemos quem são, mas Deus sabe e é por eles que Cristo morreu. O sangue foi derramado para eles. Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que o Senhor me deu. E quem são eles? Não sabemos. O que sabemos é que eles ouvirão a voz de Cristo e virão. Pregue o Evangelho. Somente virão a Cristo aqueles que Deus Pai escolheu. João 6, nós vimos o testemunho de Cristo a ponto de muitos o abandonarem. Todas as promessas anunciadas desde a queda da humanidade se cumpriram em Cristo Deus. Ezequiel 36. As boas obras, sejam elas físicas ou intelectuais, que a gente pensa em boa obra muito entregar uma cesta básica, um marmitex, isso é boa obra de espírita, né? Mas aqui nós estamos falando boa obra, é tudo que você pode oferecer a Deus, até em pensamento. Os bons pensamentos, as boas ações, o respeito, o amor, a caridade, sem um mediador, são ofensa a Deus, porque você está colocando diante de Deus algo para te justificar. Pois são oferecidas como uma moeda de troca. A única obra que Deus requer dos seus filhos é que creiam naquele que ele enviou. Deus jurou por si, pois não há alguém maior que ele. Queridos, Deus abençoe. Uma ótima semana. E tô no zap, viu? Precisando tirar dúvida. Poliana tinha falado que ia mandar algumas dúvidas, né, Poliana? Pode perguntar. Eu posso ler na hora sim, mas se estiver fazendo alguma coisa, um aconselhamento, na rua, eu respondo depois. Um abraço para vocês, viu? Deus abençoe. Fique com Deus.